Muito bom dia a todos. Sejam bem-vindos ao Falando em Sucessão. Para quem não me conhece, eu sou o Rogério e junto com o time da Uni aqui, composto pela Ana, pela Cíntia e pela Pietra, vamos realizar o 26º Falando em Sucessão. Antes de começar, eu quero lembrar que nós da Uni somos especializados em sucessão e governança de empresas familiares. Somos os únicos no Brasil a integrar, num método próprio e com uma equipe multidisciplinar, os aspectos relacionais, familiares e a estruturação jurídica necessária nesses processos. Nós já atendemos a mais de 300 famílias empresárias no Brasil. E ainda temos uma vida acadêmica bastante intensa. A Ana Rita coordena há mais de 10 anos o curso de pós em Family Business da GV. Aliás, fica um recado aqui, porque as inscrições para o segundo semestre, a turma do segundo semestre, as inscrições estão abertas, tá? Vai começar em agosto, são segundas-feiras à noite, um curso de pós em Family Business presencial na GV aqui em São Paulo. Além disso, a gente também atua como professores na graduação, com uma disciplina eletiva também relacionada à Family Business. Eu sou membro do Comitê de Empresas Familiares do Alumni do INSPER e professor convidado do Baruch College de Nova York. E como é que será o funcionamento desse encontro? Nós aqui da Uni vamos conduzir um bate-papo com a nossa convidada e todos os participantes que desejarem fazer perguntas, a gente pede que vocês façam via chat, tá? A nossa equipe vai monitorar esse chat e inserir as perguntas ao longo da nossa conversa. Lembrando que os microfones daí dos participantes vão permanecer fechados até o final de encontro. O tema de hoje, ele está diretamente ligado a uma nova iniciativa da Uni, que é a missão de empresas familiares para a China, que vai acontecer este ano, no finalzinho de outubro, e vai ser concluída no início de novembro. Então, hoje a gente desenhou esse programa especialmente para aqueles que querem conhecer a China e entender como é que essa dinâmica global, né, que a gente está vivendo atualmente pode afetar as suas empresas familiares. E aí, para enriquecer a nossa conversa, a gente trouxe, né, a nossa amiga e parceira, Alessandra Fu. A partir de agora, eu vou chamar você carinhosamente de Alê, que fica mais prático, tá, Alê? A Lê, ela é filha de mãe chinesa, ela tem um vínculo umbilical e afetivo com a cultura chinesa há mais de 20 anos. Ela é especialista em inovação e governança digital, atua na geração de negócios entre Brasil e China, é parceira da China Innovation, que é parceira nossa nessa missão, e a Alessandra já conduziu uma série, inúmeras viagens internacionais de empresários brasileiros à China. E também ela é colunista da CKGSB, que é uma das mais renomadas escolas de negócio da China. Então, muito obrigado à presença de todos os nossos clientes, parceiros e amigos aqui. Cíntia, vamos começar então o nosso bate-papo com a Lê. Bora. Primeiro agradecer, né, de novo, Ale. A gente pediu para ela para fazer esse bate-papo hoje e ela nem hesitou, sabe? Nem tentou inventar uma desculpa para fugir da gente aqui. Aceitou na hora. A gente agradece, viu, Ale, a sua disponibilidade aí, essa sua, sabe, essa sua vontade de compartilhar o que você consegue, o que você conhece da China, a sua experiência nas suas viagens, o que culturalmente você é tão próximo, até pela sua origem. Então a gente só tem a te agradecer aqui, tá? E nós aqui da Uni esperamos que esse conteúdo de hoje inspire vocês não só para ir à nossa missão, que o Rogério mencionou, mas também para buscar saber mais dessa cultura, desse país que é tão interessante, está tão na boca de todo mundo agora. E a gente queria começar, Lê, se você puder, compartilhar um pouco, sabe, dos aspectos culturais da China e como que eles influenciam no modelo de gestão. Legal, obrigada aí. Bom dia a todos que estão nos assistindo, ou aqueles que futuramente vão assistir essa gravação. É, Quando a gente fala sobre China, primeiro a gente tem que fazer um recorte e entender que
eles vivem num outro contexto de tempo e espaço. E eu vou contar uma história para ilustrar isso, que foi, eu fui à cidade de Xi'an, aonde a gente tem ali, né, foi a capital da China durante muitos anos, fica ao norte-oeste da China e onde tem os famosos guerreiros de terracota. E eu fui para lá e eu coloquei no meu roteiro conhecer ali a cidade murada, onde tem um bairro que é muito forte ainda da cultura muçulmana, muita influência da primeira Rota da Seda e muito formado e constituído naquele contexto. E logo que a gente chegou ali, né, eu estava com a minha irmã e com a minha mãe, a nossa guia comentou assim: Olha, essa parte da cidade ela é nova. Daí eu olhava assim para as paredes, olhava, eu falei assim, nova? Ela é nova. Eu falei assim, gente, será que eu estou entendendo certo, né? Eu falei, nova. Eu falei, nova? Ela é, só tem 800 anos. E aí eu falei assim, ah, tá. É que você está trazendo uma referência versus o que a gente viu ali de toda a história, e contexto dos guerreiros de terracota, das dinastias anteriores. Então a China, ela é uma nação muito prática. Ela é muito moderna, mas ela tem uma estrutura, uma civilização, uma história que data-se de mais de 5.000 anos. E quando a gente fala da história registrada que a gente tem escrita da China, a gente está falando de cerca de 2.500 a 3.000 anos. Então, quando a gente olha para esses números, frente ao que a gente tem do mundo ocidental, frente ao que a gente tem principalmente do continente americano, são números que realmente contam muito mais do que a gente hoje consegue imaginar. E o próprio confucionismo, né? O confucionismo ele não é uma religião, ele é o que a gente chama de base filosófica. Ele é predominante e direcionador quando a gente olha hoje para o que a China é, né? O confucionismo, ele fala muito sobre a questão moral de convivência e organização social. Se a gente, quem tiver oportunidade, parece ser uma referência boba, mas assista um filme da Mulan, da Disney, principalmente o live action que foi lançado, porque ele traz muito desses costumes e essa hierarquia e essa forma de condução, né, que se data de muito antigamente e que se coloca até hoje. E aí, quando a gente pensa assim nesse modelo de gestão chinês e que é muito controverso quando a gente olha somente com as lentes do Ocidente, é, eu costumo comentar com todo mundo, vamos tirar um pouquinho isso e vamos entender o que que esse confucionismo se propõe, como ele se está se refletindo nesse modelo de gestão, não só corporativo, mas nesse modelo de gestão de sociedade, aonde o comportamento ético individual, ele sustenta a ordem coletiva. Então, quando a gente pensa hoje, como que a China se organiza e sempre se organizou frente a 1,3 bilhões de pessoas, a gente tem que realmente partir de um ponto aonde existe o elemento ética, ele tem que estar muito presente. Então, como que a gente faz para regular isso? Isso está dentro do comportamento das pessoas, isso está na forma como elas agem, pensam e se relacionam. E que, por um lado, pode ser muito positivo, mas existem também o lado negativo. E aí a gente traz aquele conceito do yin e do yang, que eu vou também contar um pouco. Mas essa questão do extremamente negativo é que o chinês, e quando vocês passam a fazer negócio com os chineses, começam a conhecer os chineses, eles estão muito mais focados numa ordem coletiva do que no interesse individual. E quando eles percebem que há um interesse individual sobrepondo ao coletivo, aquilo inclusive torna talvez uma negociação possivelmente não frutífera, porque ele precisa realmente sentir-se confortável que dentro da sua ética e moral, aquilo está prevalecendo algo coletivo e não individual.
E existe uma outra coisa que é o foco que a gente chama de autoaperfeiçoamento. Tem até uma piada interna entre os descendentes de chineses que a gente fala que a régua ela tá sempre subindo. Então, quando a gente fala assim, nossa, eu tirei 10, daí a mãe chinesa, o pai chinês, sempre fala assim, mas por que você não tirou 15? Você devia ter corrigido e sugerido alguma coisa além. Então, a questão, por exemplo, na cultura chinesa, você sempre tem um pouco inclusive esse autoaperfeiçoamento sendo exagerado até por a submissão, de que eu preciso sempre ser melhor 200%, 300% para conseguir realmente atingir. E isso se reflete quando a gente olha hoje para as organizações, para as hierarquias funcionais ali hoje dentro da China, sejam elas públicas ou privadas, esse autoaperfeiçoamento a gente não tem que fazer igual, a gente tem que fazer melhor. Então, como a gente se organiza para fazer melhor? E como um coletivo, como a gente trabalha em conjunto para que esse autoaperfeiçoamento, né, ele seja contínuo. Então, e isso parte também do confucionismo, né? É uma coisa que vem dessa raiz filosófica, dessa base filosófica do confucionismo, que é esse autoaperfeiçoamento individual. E quando a gente olha para as organizações, tem essa estrutura vertical de comando, a centralidade numa figura de um líder, que é um exemplo, não é só o líder, né? Ele é o exemplo moral maior de uma organização, de uma estrutura. E também tem a questão da valorização, que a gente chama de harmonia sobre o conflito. Então, existe ao máximo um evitar conflito. E como isso acontece? Então, algumas histórias que eu vou trazer. Primeiro, quando a gente fala da estrutura vertical de comando, muitos de vocês vão associar diretamente. Ah, então tá. Então é o Partido Comunista que manda tudo e todo mundo obedece. Sim e não. Existe sim o único partido, que é o Partido Comunista. Existem linhas dentro de um partido que podem ser de pensamentos distintos. Dentro de uma nação de 1,3 milhões de habitantes, a gente tem ali uma série de coisas que acontecem para eleger as pessoas que vão ascendendo dentro dessa hierarquia e até chegar à posição de presidência. Então, você nunca vai ter um presidente como um Xi Jinping que ele chegou à presidência sem ter passado antes pela liderança regional, pela liderança. A gente tem, são 6 níveis, né? Então, tem a liderança da cidade, depois você tem a liderança do que a gente, como se fosse o município, depois a gente tem a região, depois você tem a macro-região, até você chegar ali a um posto de assessoria do governo federal, até você chegar no governo federal. Então, você tem todos esses passos. Então, essa ascensão vertical de comando, ela é muito valorizada dentro das organizações, porque valoriza assim, como você está construindo e participando da construção daquela história. Então, quando você vai para, por exemplo, na Huawei, né, muito conhecida por nós aqui no Brasil, hoje eles têm um modelo de liderança rotativo. Esse modelo de liderança rotativo, ele funciona da seguinte maneira: tem grupos de líderes que estão extremamente alinhados, mas de acordo com a definição que se tem de meta, essa liderança ela vai rodando, né? A figura de líder, exemplo ali, ele vai rodando e representa muito de que essa liderança ela não pode ser concentrada num único indivíduo, mas ela é circular e fala muito sobre a questão do serviço ao coletivo. Então, não é uma pessoa que está no poder, é um coletivo que está a serviço de um outro coletivo. E isso traz a questão da harmonia também. Então, poxa, a Huawei, que é hoje uma empresa global, que tem uma liderança ali nos segmentos de tecnologia, que tá, tipo, tem todo esse protagonismo, ela por si só, ela reflete muito dessa estrutura confucionista e ao mesmo tempo de como que
o modelo de gestão que vem ali dos últimos milenar se reflete no modelo de gestão corporativo. E com isso você vê realmente que tem muito diferente do que a gente vê, né, aqui no Ocidente, aonde a gente vê que o confronto, o conflito, a discordância é algo natural do processo de gestão, de inovação. Isso na China ele é visto como disfuncional, né? Então, apesar de existir o yin e o yang, né, o positivo e o negativo, essas forças opostas se complementam. Você tem que eles buscam continuamente esse equilíbrio dinâmico. E esse equilíbrio dinâmico de olhar os dois lados da moeda constantemente, de você realmente não ter uma coisa que não é nem A nem B, de você ter esse caminho do meio, é o que eles chamam de harmonia sobre o conflito. É você ser muito estratégico. E aí tem uma recomendação de quem não leu, leia A Arte da Guerra de Sun Tzu. Porque ele fala muito sobre assim esse equilíbrio dinâmico e como você vence esse processo. E aí uma O outra Ale, história. Oi. ah, eu queria pedir para você encaixar um pouco da sua experiência de ter sido educada por chinesa, né, sua mãe. Porque toda vez que a gente fala de culturas de cada país, a gente está falando não só daquilo que é transmitido via escola e via o ambiente de trabalho, etc., mas aquilo que é transmitido desde os primeiros anos de vida no berço, na sua casa, na sua educação dentro de Sim, casa. Então, vocês já aprenderam, né, essas filosofias desde de pequenininhos do confucionismo e dos valores da importância do coletivo? sim. Eu acho que uma das coisas que assim, mais me vem muito claro na memória é a China ela funciona de acordo com o calendário lunar, né? Então tem os grandes festivais relacionados às trocas de lua e que influenciam muito na questão da colheita. E tinham alguns festivais ao longo do ano que meu avô, que foi membro já do grupo, né, da Embaixada da China no Brasil, ele contribuiu durante muitos anos com a construção da imagem China-Brasil. Ele preparava um doce tradicional chinês e ele preparava não só para a família, ele preparava para toda a comunidade. E aí eu lembro, eu ficava na casa da minha avó pós-escola e eu lembro de chineses passando ali, tocando a campainha, entrando, fazendo uma oferta ali pro meu avô, trazendo alguma coisa para os meus avós e levando esse doce tradicional. E muito de forma simbólica nessa celebração do coletivo. Então ele não celebrava para eles, para a família, ele celebrava para a comunidade. Então você vê esses todos esses costumes, esses hábitos, essa cultura muito presente, não somente numa história, mas na forma como que hoje um país se estrutura e organiza, e como isso se reflete na estrutura e organização também das empresas. E é importante lembrar que tanto a Huawei quanto hoje as grandes empresas chinesas que a gente conhece, elas são empresas familiares. Então, Huawei é uma empresa familiar, Midea é uma empresa familiar. A própria Alibaba, apesar de hoje ele ser uma Big Tech, ele ainda tem uma presença de liderança familiar muito presente dentro da estrutura. Então, tudo e a cultura das organizações traz muito desses traços de autoaperfeiçoamento, de autogestão, de harmonia, de equilíbrio dinâmico. E aqui eu quero trazer um exemplo. Eu fiz ano passado uma imersão na Universidade de Tsinghua. Tsinghua é a universidade número 1 da China. Ela fica sediada ali em Pequim. E é onde grandes líderes assim estudaram, né? Praticamente todos os grandes líderes passam ali por um momento para essa estrutura acadêmica. E o academicismo ele é muito valorizado na China. Então, aonde você estudou diz muito sobre você.
E foi muito engraçado quando ano passado eu comentei com os meus familiares de lá que eu estava indo para a China. Eu fui para a China naquela ocasião para fazer Tsinghua. Praticamente foi uma celebração. Tipo, temos uma pessoa da família que está estudando em Tsinghua. E aí foi muito engraçado que a gente teve um encontro, uma aula com o professor Ping He, que ele coordena o Centro de Dados e Pesquisas do Governo Central. Então, ele hoje é o professor, é a pessoa do lado acadêmico que orienta as pesquisas para realmente munir as estruturas de governo em relação a dados para tomada de decisão. E em certo momento na conversa, um dos alunos da turma falou assim: vocês não têm medo de uma guerra com os Estados Unidos? Isso o presidente Trump não tinha sido eleito ainda. E ele falou assim: não tememos o que estamos preparados para encarar. E ali acabou a conversa. E é um pouco disso, desse equilíbrio dinâmico. Eles sabem as forças que possuem. E eles estão constantemente olhando para o caminho que eles estão traçando para chegar. E buscando aliados e buscando, a partir dessas forças, criar realmente o que melhor favorece para a harmonia e construção do que eles estão trazendo como nação. Então, eu gosto muito de falar que a cultura chinesa se mistura com esse modelo de gestão, e ele é um pouco que a gente chama de liderança com muita negociação para a tomada de decisão. E é uma gestão silenciosa, profunda e muito paciente, assim. E paciente no sentido de eles não vão chegar aqui na ânsia de fazer negócios e, beleza, fechou. Tipo, vamos assinar aqui os papéis, porque eles se preocupam muito de ter essa questão de conhecimento profundo, de nível de confiança, de entender todas as camadas, né? Tipo, é como um descascar de cebola para você conseguir realmente compreender a pessoa com que você está fazendo o negócio, para você conseguir tomar decisões mais assertivas e muito mais comprometidas, inclusive, porque eles não estão olhando o curto prazo, eles estão olhando sempre o longo prazo. Eles querem fazer negócios de longo prazo. O Ale, Disse, deixa eu aproveitar uma coisa, é, desculpa te interromper, porque você falou aí de longo prazo, e eu sempre, e ainda mais agora, né, pensando, enfim, na nossa missão, eu tenho me feito perguntas, né, e tenho refletido muito sobre a China. Então, se eu for pensar na minha vida toda, eu pensei na China, o que que vinha à minha mente? Nos meus preconceitos, no meu desconhecimento, na minha criação. É tradição, é hierarquia, é desconhecido, é longínquo, é comunista, é isolado, né? E eu estou falando do meu passado. Aí, hoje em dia, quando eu penso em China, eu penso em inovação, em vanguarda, em tecnologia, em IA, né? E agora que você falou em estratégia de longo prazo, quando você se debruça um pouco mais sobre o tema, você vê que os caras são estrategistas de longo prazo, né? Como que você coaduna, assim, como você combina essas três coisas, se é que é isso mesmo, tá? Porque são minhas impressões. Então, entre tradição, inovação e estratégia de longo prazo, é tudo isso mesmo que está na China de hoje? sim. É muito legal porque a gente, quando você anda assim pela China, principalmente nas cidades mais. A gente tem 10 cidades mais modernas que a gente fala, né? E essas 10 cidades, elas correspondem mais ou menos a 50% do PIB. E é muito interessante que o PIB da China ele é bem distribuído por uma estratégia do governo central de não concentrar esse PIB até para você conseguir distribuir de forma mais equilibrada a população dentro daquele território que é habitável, né, que não é desértico ou que não é extremamente frio, polar e que ao mesmo tempo estejam em zonas economicamente ativas. Então você consegue trazer mais equilíbrio e realmente gerar renda acessível àquela população. Mas quando a gente fala hoje desse equilíbrio entre tradição e inovação, tem duas coisas que eu acho que são importantes a gente falar. O primeiro é a questão do plano quinquenal.
né? Hoje a E gente está no... Pode falar. não, 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 eu estou aqui pensando no quinquenal também, É, e vendo que é isso, né? Essa é a estratégia de longo prazo, e que, até brincando com o que você falou antes, se eles estão ou se sentem preparados para enfrentar uma eventual guerra contra os Estados Unidos, isso não vem de ontem, né? Não vem do ano passado ou de 5 anos atrás. Isso também faz parte de uma estratégia de longo prazo e um preparo como gente paciente, né? acho que vale a gente lembrar, assim, que quando a gente teve, né, essa mudança do Mao pro Deng Xiaoping, e depois do Deng Xiaoping pro Xi Jinping, a gente teve algumas mudanças realmente dentro do que era. O que foi o governo Mao? E o Mao foi na época, inclusive, que o meu bisavô veio para o Brasil, e trazendo uma série de cascas, de feridas em relação a como se vivia na China na época do Mao Tse-tung. Foi muito diferente quando o Deng Xiaoping ele entra dentro da gestão, né? E ele traz uma característica de nessa nova liderança. E ele fala assim: se eu não posso com eles, que eu me junte a eles. Então, como que ele traz isso? Ele fala assim: poxa, eu não posso viver economicamente fechado, porque o mundo é muito, muito maior do que só a China. Então, eu vou me abrir economicamente e vou colocar a minha população a serviço do que o mundo está evoluindo. E dentro desse processo de evolução, né, o pragmatismo do Deng Xiaoping, ele foi muito essa espinha dorsal de construção, né, de novos líderes que tenham realmente essa continuidade, que olhem para o passado e tragam o que é coerente, o que faz sentido, mas ao mesmo tempo leve realmente uma nação inteira para os objetivos que se quer construir. E quando a gente fala desses objetivos, não é realmente você olhar o interesse do curto prazo, o que precisa melhorar nos próximos 5 anos. Eles olharam muito, como eles imaginavam a China em 50 anos, em 100 anos e 150. E é muito interessante que isso se traduziu nesses planos quinquenais. Os planos quinquenais, ele tem um alinhamento geral entre eles, né, aonde se quer chegar como nação, e ele se traduz em estratégias e direcionamentos que de 5 em 5 anos são revistos para realmente entender se a China que está se construindo realmente está indo na direção do que se precisa fazer ou se necessitam ajustes. Então, quando a gente olha para uma China de 60 anos atrás e uma China de hoje, uma China que eu conheci de 30 anos atrás para uma China de hoje, você vê claramente que esse modelo de gestão central, dessa preocupação do governo central com o coletivo, ele surte realmente efeito em coisas que são muito simples, mas que fazem muito sentido. Por exemplo, quando você vê uma malha viária, né, uma malha ali de ferroviária, de trens conectando o país inteiro, que foi construída nos últimos 50 anos, nos últimos 40 anos. E muito disso com subsídio do governo. Eles sabem que aquilo não vai dar um retorno, né? Você não consegue calcular imediatamente o ROI de 1 metro de linha ferroviária e etc. Eles falam assim: sem isso, eu não consigo conectar o meu país e eu não consigo fazer com que as pessoas elas estejam a serviço realmente do que a gente precisa dessa conexão, se eu não der essa disponibilidade para elas. Então, teve um investimento muito forte. E a gente hoje está no 14º plano quinquenal, né, que foi de 21 a 25, mas desde o penúltimo plano, né, no 13º, que foi discutido em 2016 e válido em 2017, eles já incluíram, por exemplo, discussões relacionadas a investimentos em inteligência artificial. Então, em 2016, quando a gente ainda estava tateando globalmente o como a inteligência artificial ela ia realmente aterrissar dentro dos planos das organizações, eu na época eu trabalhava numa outra big tech, diferente de hoje, da que eu estou hoje.
Mas naquela época, a inteligência artificial, ainda nos primórdios do machine learning, ela estava para poucas estruturas. E o governo da China já trabalhava isso de forma incessante, de, por exemplo, construir laboratórios dentro das suas principais estatais. Então, State Grid, que é a empresa de energia, que é inclusive a que adquiriu a CPFL no Brasil, no Brasil não, né? Globalmente, eles têm um laboratório de inteligência artificial com pesquisas de autonomia e eficiência energética há mais de 10 anos. Então, você fala assim, poxa, não é algo que está na mão das estruturas privadas. Ele parte também de uma iniciativa pública de investimento e de entendimento que aquilo tem que ser para todos. E isso tem raiz no confucionismo. Eu não tenho que trazer para poucos, eu tenho que trazer para todos. Então, Ô, tem Ale, essa preocupação do governo em fazer isso. pegando o gancho nessa questão dos planos quinquenais, quem são os agentes que participam dessas discussões? Sei lá, o segmento empresarial tem influência sobre isso? A comunidade, o cidadão tem como contribuir para a discussão de quais serão as diretrizes do próximo plano? Como é que é feita essa construção? Ele, ele tem uma sofisticação muito grande, na verdade. Ele não começa assim, o plano quinquenal, a reunião vai acontecer em setembro, então em agosto a gente começa a discutir. Ele é uma discussão contínua. Então, um plano está válido em execução, mas ele está sendo monitorado e ele está sendo rediscutido dentro das estruturas. Então, tem o que a gente chama de as discussões no nível de Estado e setor produtivo, né? Então, as empresas que estão envolvidas nos diversos segmentos e os representantes de Estado, né? Então, as grandes associações que representam esses setores produtivos e que estejam realmente, que sejam alinhados, que estejam próximos ao Estado. Então, eles estão coletando as informações de performance, de interesse, do que realmente precisa mudar, aberturas comerciais, então, é, reuniões de Estado com outros países para que realmente possa se buscar alianças. Então, tem esse grande think tank, Uhum. que são regionais e estruturados. Depois tem um braço acadêmico, né? Então, como eu mencionei, por exemplo, eu tive aula com um professor da Tsinghua que está envolvido, porque o acadêmico, é onde estão ocorrendo as pesquisas, onde está se olhando realmente o desenrolar do entendimento, por exemplo, sobre crises climáticas, saiu de uma agenda acadêmica. E acendeu um grande ponto para a China, que é a própria China estava causando uma grande crise climática mundial pelo modelo de geração de energia. Então, como que ela, que defende o equilíbrio, toda essa parte de respeito ao coletivo, se valia de uma energia, de uma forma, uma fonte de geração de energia que não era sustentável. Então, se colocou num plano quinquenal toda essa revisão de matriz energética, e hoje existe uma agenda focada em energias limpas e renováveis muito forte. Então, a aprovação da construção da usina das Três Gargantas ali, tipo, tudo isso fez parte de um investimento central, mas muito focado nessas discussões alinhados a um plano quinquenal. Então, tem o que a gente chama de os think tanks, né, de acadêmicos e de pesquisa, tem os governos provinciais e municipais que estão ali muito próximos à população local e traduzindo o que a população local busca realmente como necessidade. Tem os think tanks de empresas estatais e empresas privadas estratégicas, então, uma State Grid, uma PetroChina, uma Huawei, uma Tencent, BYD, Alibaba, todas elas estão num nível que eles produzem relatórios setoriais, propõem ali desenvolvimento tecnológico, se discute muito, tem fóruns específicos para isso, e eles levam, assim, para o governo ali, né, para essas reuniões, o que vai
eles esperam que aconteça como ordem e desenvolvimento. Desde o 12º, se eu não me engano, se não me falha a memória, existe o governo chinês, ele implementou um modelo de consulta popular. E aí, dentro disso, desse modelo, com todo digitalizado, as pessoas, dependendo ali do nível educacional e etc., eles usam esses dados, né, de pesquisa para captar percepção e incorporar a essas discussões acadêmicas, provinciais, municipais, para levar isso num grande relatório que cada um dos estados concatena. E aí, esses grandes relatórios de estado, que é coordenado pela Comissão Nacional de Desenvolvimento e Reforma do partido, ele consolida todos esses dados de tendências macroeconômicas, de consulta pública, de consulta setorial, de métodos, etc., e leva para essa reunião do Comitê Central. E aí é uma reunião que acontece em vários dias de discussão. E aí esse plano ele não é aprovado, né? Ele define as linhas de atuação que depois voltam para esse direcionamento, que voltam para os conselhos estaduais, para então se discutir as ações que vão se ter sobre cada uma das províncias e estados a partir desse plano, né? Do que eles chamam de. Tem cores, né? Tem a linha vermelha, a linha preta, e eles vão incorporando essas diretrizes dentro dos planos. Então, Muito é legal. um tanto quanto complexo, mas assim, ele funciona. E funciona já há mais de 50 anos, assim, de você 70, né, Lê? Se a gente está aí no 14º, já são 70 já são anos 70 anos. nesse Então, sistema de plano quinquenal. É incrível mesmo. Eu queria então sair um pouco deles, né? Por mais interessante, é para trazer uma pergunta da Gigi, que também é uma coisa que paira aqui para a gente. A Gigi perguntou assim: como construir e manter, né, uma relação de confiança? Então, é notório, né, o jeito. E aí vamos fazer um recorte brasileiro mesmo. Você já levou muita gente, muitos brasileiros, empresários, empreendedores para a China. O que que você vê aí de choque cultural direcionado para essa questão de construção de confiança? O que é que a gente é tão diferente, né? E como que essas diferenças influenciam a possibilidade da gente fazer negócio? tem uma palavra em chinês que vocês vão ver sempre eu falar muito, que é o guanxi. E o guanxi, muitas vezes as pessoas associam ao networking. Tipo, então eu conheço o Rogério vai me apresentar para a Cíntia, e aí a mesma relação que eu tenho com o Rogério eu vou estabelecer com a Cíntia. Não. O guanxi, ele é um pouco além disso. Porque a relação que eu tenho com o Rogério é de muitos anos, a gente se conhece, tem aquela confiança mútua, ele conhece a Alessandra em detalhes, eu conheço o Rogério, então a gente não vai, não tem aquele que a gente chama, o brasileiro chama de papas na língua, né? A gente tem essa relação de confiança. Mas não necessariamente no primeiro dia que eu conheço a Cintia, vou ter essa abertura. O Guanxi, ele se baseia muito no que a gente chama de capital social que se constrói ao longo dos anos. E esse capital social, sim, pode ser facilitado por uma porta aberta por alguém que você conhece. Então, eu fiz alguns cursos já, pessoal lá na China, eu conheci uma pessoa que me apresentou outra, que me apresentou outra. Só que ao longo dos anos você cultiva esse capital social. Então você lembra dessa pessoa nas datas importantes, quando tem algum determinado evento, você se preocupa em enviar uma mensagem para aquela pessoa. E ele se baseia muito em lealdade e reciprocidade. Então, e é muito legal que isso se reflete, inclusive, no, no como que culturalmente os chineses se relacionam. Então, lembra que eu comentei que os chineses iam na casa do meu avô sempre pegar os doces nas datas comemorativas? Mas eles sempre chegavam lá com alguma coisa em troca.
Então eles sempre levavam alguma coisa, reconhecendo o esforço que o meu avô tinha de preparar aquilo para a comunidade e recebiam em troca aqueles doces que representavam e celebravam aquela data específica. Então, isso é a reciprocidade, isso é a confiança. E é muito interessante que muitas das relações que eu tenho hoje com a comunidade chinesa nasceram dessa confiança e reciprocidade que foi construída desde a época do meu avô. Porque eu era aquela pessoa que abria a porta, eu sabia o nome das pessoas, eu fazia o welcome, servia o chá e fazia todo aquele processo ali junto da minha avó. Então, hoje, quando eu vou conversar com alguém, não estranho é essa pessoa lembrar, ai, eu lembro tanto dos doces do teu avô que ele trazia. E as pessoas já com 70 anos, assim, pessoas que há 30 anos atrás eu era criança e eles eram ali empresários e hoje já estão ali nessas, fazendo a transição para uma segunda geração de empresas familiares. Então, o Guanxi, ele é é muito essa construção de reciprocidade. E é muitas vezes um choque para o brasileiro, porque o brasileiro fala assim, tá, mas eu já apresentei tudo pro cara, já falei tudo que ele queria saber, e ele ainda não me disse, não deu um go ahead, não deu um ok para a gente seguir com o negócio. Porque talvez ele esteja realmente esperando é, ter esse nível de confiança. Então, muito da expectativa de rapidez no fechamento de negócio é uma coisa que eu escuto bastante dos brasileiros, do tipo, de ter essa expectativa de que vai fechar negócio rápido, de subestimar o valor dos rituais, né? O chinês gosta muito de fazer jantares e fazer o ganbei, né? O saúde. E que ele fala, se você conversa com alguém e se relaciona com alguém bêbado e sóbrio e dá a mesma coisa, então tá tudo bem. Então, tipo, você pode confiar mais nesta pessoa. E o brasileiro está muito focado em contrato e o chinês muito em relações humanas. Então, por muitas vezes, você começa um grande contrato por por algumas relações do chinês vindo para cá, você saindo para jantar, de você aproximando ele, ele sentir que para você ele não é mais um contrato, e sim realmente mais uma relação que se constrói e uma ponte que se coloca. E isso acaba representando muito essa questão da longevidade do longo prazo, porque esse guanxi, ele vai se traduzindo de geração para geração. Então não é uma coisa assim, um contrato que tem uma data de início e data de fim. É uma aliança que se constrói com foco em benefícios mútuos, né, o ganha-ganha, e eu lembro, eu li uma vez um livro que eu gostei muito, ele é o Oceano Azul e o Oceano Vermelho, que chama A Teoria do Oceano Azul, se eu não me engano. E ele se assemelha, ele traz muito dessa, e ele é ocidental, eu li ele na época que eu fiz um curso da INSEAD, e ele se assemelha muito com essa cultura oriental, de realmente do que se valoriza nessas construções, né, entre as nações. E é muito engraçado que a gente ainda está muito apegado, né? Assim, os grupos que eu orientei já, que eu participei de viagens, assim, a gente está muito ainda apegado a, nossa, essa comida é estranha, é porque, eu não vou comer isso, eu não vou nem experimentar, não sei o quê. E isso é percebido pelo chinês, gente, muito nitidamente. Eles falam assim, nossa, ele não gostou da minha comida, e o chinês é muito preocupado sempre em agradar muito. E quanto mais fartura tem na mesa, mais oferta, significa que ele está valorizando muito aquela agenda. Então, lá na China, você vai assim, nas grandes capitais, eles têm hotéis que ao invés de quartos, né, são salas são salas de encontro. E são mesas redondas, então tem toda a comida na mesa ali central. São pratos normalmente de compartilhar, porque se está todo mundo comendo do mesmo prato, é porque aquilo é bom para todo mundo. E daí, por exemplo, se tem 20 pessoas sentadas à mesa, podem ter certeza que vão ser servidos ao menos 20 ou 25 pratos, porque tem que ser um prato, uma variedade por pessoa. Então, a minha dica é sempre, quando sente nesses almoços, come devagar, porque vai vir muita comida.
mas come de tudo, experimenta tudo, porque aquilo representa muito. Você pode até não gostar, tipo, aquilo não ser do seu paladar. Eu, por exemplo, tenho uma dieta que eu não como glúten. Então, quando eu participo desses encontros, eu falo assim, olha, eu sou glúten, tipo, não posso comer nada com glúten. Eles se preocupam em preparar alguma coisa. Mas se você não tá ali, eu não bebo álcool. E aí eles trazem sempre alguma coisa para fazer um cambay, tipo, brindar. E isso Olê, é, representa muito na é relação. verdade, nesses jantares e nos momentos de brindes que existe uma questão importante que é quando vocês vão tocar os copos, o posicionamento do copo precisa Sim, estar refletindo a é, hierarquia vertical daquele encontro. sim. Então Bom, vamos dá umas dicas imaginar, aí para os empresários brasileiros aqui sobre isso. se você bate de frente assim, igual para igual, é porque vocês são, tipo, estão, tipo, no mesmo nível. Agora, você quer dizer não, que você respeita muito aquele seu parceiro. Então você vai lá e bate embaixo do copo dele. Significa então que Uhum. ele está acima de você. E aí normalmente, daí é engraçado, porque daí começa lá, não, eu tô assim, daí volta lá e bate abaixo, assim, tipo, fica aquela coisa do tipo quem valoriza. Uma outra Uhum. coisa é quando você vai entregar, a China, apesar de ser muito digital, você tem o hábito ainda de entregar muito cartão. Você não fala assim, ah, tá aqui meu cartão. Você, tipo, entrega com as duas mãos, como um sinal de respeito, sabe? Você, tipo, tem todo aquele ritual, tem a posição na mesa. Sempre quem tá olhando para a porta, normalmente são mesas redondas, sempre quem tá olhando para a porta são as pessoas que têm maior hierarquia ou estão comandando aquele almoço. Se não tem uma coisa, por exemplo, não tem um convidado formal, né? Que você não tem um anfitrião formal, sempre fica aquela briga no final de quem vai pagar a conta, porque quem paga a conta é que demonstra realmente maior poder ou interesse na negociação. Então, por mais, por exemplo, sei lá, eu convidei todo mundo para um almoço. Ah, galera, vamos lá, vamos almoçar. Mas daí o Rogério vai falar assim: não, eu vou pagar a conta, Alessandra, porque o que você tá trazendo? Então tem essa briga. Daí eu falo: não, Rogério, eu convidei, eu vou pagar a conta. E aí é loucura, que você vê uns vídeos nas redes sociais chinesas da galera brigando real para quem vai pagar a conta e roubando ali aquele negócio. Daí tem gente que faz estratégia de pagar antes. Então, assim, esse simbolismo representa muito nos rituais. E aí eu sempre dou de dicas. Se você é um empresário, tá indo para a China, ou tá recebendo uma comitiva chinesa aqui no Brasil e que você tem muito interesse em fazer negócios, valorize cada um desses elementos, porque isso carrega uma história e traz muito significado para a relação. E é muito do costume. É a mesma coisa assim, tipo, você com um brasileiro, normalmente, quando ele acaba uma reunião, você convida para uma cervejinha, aquilo representa, tipo, eu confio nessa pessoa, então eu vou chamar ela para beber comigo. Ah, não aceito? O que que isso significa, entendeu? Olê, eu queria dar um salto agora no perfil, né, do segmento empresarial na China. A gente, né, que não conhece profundamente, fica imaginando que, pelo nível elevadíssimo de investimento público nas empresas, no desenvolvimento, na infraestrutura, etc., a gente acaba ficando com uma certa impressão de que o governo é controlador de todos os negócios, de todas as empresas, e talvez isso fosse a realidade 40 anos atrás. Conta um pouco, sei lá, o percentual de empresas privadas que a gente tem hoje na China versus as estatais em termos de controle, porque daí a gente começa a caminhar para a questão das empresas privadas preocupadas com continuidade e tudo mais. Tá, eu acho que é importante a gente ter um seguinte contexto que uma empresa chinesa ter investimento do governo não significa que o governo vai dominar a gestão daquela empresa. Porque dentro dos planos quinquenais se criou o conceito que a gente chama da lista de prioridades, né? Eles chamam de lista preta, mas basicamente eles falaram assim: olha, a gente tem que investir nestes setores, porque sem a gente investir nesses setores, a gente não consegue evoluir economicamente. Então, a China, quando a gente olha de 60 anos atrás, ela estava num tier 3 da economia.
que era um tier realmente de replicar, fazer manufatura básica. Então, ia lá, fazia o assemble de coisas que até hoje se associam como de baixa qualidade, né? Então, assim, ele fazia e desde sempre fez ali aqueles assemble de produtos que eram exportados para o mundo inteiro. Teve uma fase, óbvio, que com a expansão começou a surgir a pirataria, que é do tipo, alguém fez, eu vou lá e copio. Na China não é visto como pirataria você copiar alguma coisa, tá? A não ser que você coloque o mesmo logo, a mesma marca, o mesmo tudo, sem você estar fazendo uma pirataria. Mas, tipo, eu vou lá e copio design em geral e crio uma nova marca e vendo aquilo, aquilo não é uma pirataria, tá? E a gente pode entrar em conflito aqui na discussão sobre o assunto, mas isso é bem regulado lá. E o ponto que a gente, então, tem essa questão da influência do Estado eles definiram esses segmentos. Eles precisariam sair do Tier 3 e ir para o Tier 1. O Tier 1 é quando eu tenho alta autonomia e capacidade relacionado à produção de setores econômicos de alta performance e margem. Então, setores de tecnologia. Mas para eu ser essa empresa, esse país de alta tecnologia, eu preciso investir no quê? Eu preciso investir em infraestrutura base, eu preciso investir em educação, eu preciso investir em pesquisa, eu preciso investir. Eles definiram esses setores da economia e aí começaram realmente a incentivar que empresas fossem fundadas e crescessem para prover para para a China o que eles precisavam. Então, quando a gente vê, por exemplo, tem uma empresa de saúde lá na China que chama de produção de equipamentos de alta complexidade diagnóstica. Chama-se United Image. Foram dois engenheiros que saíram de empresas americanas, trabalhavam como engenheiros e pesquisadores nessas empresas, e aí, a partir disso, eles saíram de lá e fundaram a United Image. Quando eles fundaram essa empresa, eles disseram, tá bom, mas eu vou vender esse produto para quem? O governo fez um aporte e não deu dinheiro. Ele falou assim: ok, eu vou comprar os seus produtos para realmente colocar dentro dos meus hospitais, porque eu preciso melhorar o nível da saúde e do atendimento ao cidadão que eu tenho. E a United Image passou a ser o principal fornecedor de equipamentos de diagnóstico de alta complexidade para o governo chinês. Então, essa foi a troca que foi feita entre empresa e Estado. Entendeu? Então, essa foi a forma do Estado de investir nesse setor, que foi a parte toda de saúde e bem-estar, que estava listado ali dentro a lista. Existem outras, as empresas que a gente chama de privadas e capital fechado, que são controladas e fundadas por indivíduos e grupos familiares, né, que não tem ali nenhuma ou baixíssimo intervenção do Estado. O que que significa isso? Eles têm que cumprir com todas as regras do Estado. Eles têm, sim, existem premissas ali até para um país que é quase 6 vezes maior que o Brasil funcionar bem. Mas eles não estão sujeitos a, por exemplo, a nenhuma prestação de conta para o governo, porque não existe um investimento ou um acordo direto entre as empresas. Mas existe sempre, por parte dessas empresas, muito interesse nesse alinhamento para que eles possam realmente seguir crescendo, expandindo e tendo realmente o retorno que se espera, tipo, tendo uma relevância dentro do contexto, né? E aí tem as Então dá, empresas dá que para têm. dizer que dá para dizer que essas empresas privadas, né, de controle de pessoas, famílias, etc., são talvez a maior parte das empresas hoje na China. Elas têm uma grande participação hoje. Vamos pensar que hoje na China, mais de 80% ainda das empresas são empresas de capital majoritariamente familiar, que se assemelha muito com o Uhum. Brasil, se a gente for pensar. Mas são empresas que elas até pela dimensão, né? Aqui no Brasil você tem um potencial de cliente consumidor limitado a 200 milhões de habitantes, né? Ali você tem 1,3 milhões,
né, de 1,3 bilhão de É, habitantes. Então, assim, o potencial é muito grande. Você criar algo para servir toda essa população é sempre muito grande, é exponencial. Por isso que eu falo, a frase que eu falei no começo, quando você olha para a China, você tem que pensar numa outra dimensão de tempo e espaço. Porque tudo lá é exponencial, é grande, até pela dimensão do que a gente está olhando na China. Mas se eu puder trazer assim, são três grandes estruturas. Você tem o que a gente chama de SOEs, né, que são as State Owned, então são empresas puramente estatais. E aí você vai ter a State Grid, e mesmo a State Grid, por exemplo, ela tem aquisição de empresas que eram de capital fechado ou de controle familiar e incorpora na sua operação para ela mesma expandir para sua estrutura, diversificar o seu portfólio. Quando a State Grid compra uma CPFL, é isso. Você tem a PetroChina, você tem a China Mobile, você tem o CCB, né, que é o China Construction Bank, e todos eles, de alguma maneira, têm investimento em empresas que são state-owned, né, são do Estado, mas eles também investem em empresas privadas para diversificar seu portfólio. Então, hoje o CCB, por exemplo, tem um fundo de investimento em empresas de performance de construção e tecnologia voltadas à construção civil. Então, você olha, por exemplo, maquinários que fazem toda, tipo, aquelas construções de pré-moldados, que são, por exemplo, de altíssima performance e velocidade, provavelmente eles estão no segundo grupo, que são empresas de capital, são empresas privadas com investimento do capital privado. E aí, óbvio, do mesmo jeito que hoje você tem, por exemplo, se você tem um grupo de investidores na sua empresa, você vai prestar contas para esse grupo de investidores. Você tem performance, tem que entregar resultado. Só que lá você tem alguns setores da economia que são foco do governo, você vai ter realmente esse investimento para que você traga ali esse retorno, né? Que não é somente um retorno entre o interesse do Estado e da empresa, um interesse muito voltado para o coletivo, que foi o que eu descrevi, por exemplo, da State Grid. E tem as empresas 100% de capital fechado, né? É, que podem até ser listadas na bolsa, mas a gestão dela não tem nenhuma interferência do governo, a não ser que ela tem somente a questão, necessidade de alinhamento em relação às diretrizes, né, de regras, etc. Que é um caso, por exemplo, que a gente conversa muito, que é a Lei Conqui. É uma empresa milenar, já está na quarta geração familiar. Eles são uma empresa alimentos, né? de Indústria de alimentos. alimentos. É. Eles nasceram na China continental, hoje o headquarter deles fica em Hong Kong, mas eles, por exemplo, eles não têm nenhuma interferência do governo, mas eles têm um alinhamento muito forte para que aquilo realmente prevaleça como, por exemplo, culturalmente um símbolo do que é a evolução da China, né? Então, assim, hoje o molho da Li Kung Qi, ele é um símbolo, quando a gente está falando de molhos, etc. Assim, tipo, na China aquilo representa muito. Então, Ale, tem essas características. pegando o que você disse sobre diferença entre tempo e espaço na China. Essa dimensão 6 vezes maior que o Brasil. O Brasil já é um país de dimensão continental, então imagina a China. Essa vastidão, essa diferença cultural, essa diversidade entre empresas que são detidas de controle governamental, né? E as privadas e as state grids, toda essa diversidade com a qual a gente não está acostumado, né? Com o brasileiro a penetrar, a ter relação. As pessoas que estão se planejando para ir conosco na nossa missão, como que a gente vai trazer essa aderência, né, para a comitiva, para as pessoas que vão conosco para lá? Como que vai ser isso? Fala um pouco da sua experiência de outras missões, né? Eu acho que sim, assim, ele é muito importante a gente ter um olhar de curiosidade, mas essa curiosidade ela não pode ser simplesmente do tipo, deixa eu ir lá ver. É você Aham. pensar assim, como que eu posso cooperar e como eu posso, o que que eu posso aprender e o que eu posso realmente é, trabalhar para aprofundar essa relação com Brasil-China, né?
Durante muitos anos, a gente via simplesmente as pessoas indo ali para Canton Fair, que é a feira ali de importação, buscando ali fornecedores para trazer coisas para o Brasil, fazer um white label, né, colocar a sua marca e vender no mercado local. Hoje a gente já está falando de esse potencial de, poxa, de se explorar mercados em conjunto. E aí eu gosto muito de mencionar três empresas que para mim assim são exemplares na forma como elas fizeram isso. A primeira é a WEG, né? A WEG é uma empresa familiar brasileira do interior de Santa Catarina que sempre teve, acho que a forma como que ela lidera e constrói esse modelo de gestão familiar é muito similar ao que a gente vê na China. E eles olharam para o mercado chinês não como uma forma, deixa eu ir lá conhecer. Eles olharam assim como um mercado potencial. Eles entenderam ali como a China funciona, o que que eles estavam procurando, aonde o governo estava investindo, aonde tinha oportunidade, e falaram: Poxa, eu tenho isso. O meu produto entrega isso. Será que eu consigo ir para a China, então, vender meu produto, investir capital? E eles foram para Nanton, receberam todo esse apoio e eles, há quase 40 anos, estão baseados na China, produzindo ali, já estão, quase, se não me engano, tem mais de 3 fábricas. E hoje eles já têm uma gestão que se construiu na China. E eles estão indo, se eu não me engano, para o primeiro ciclo de gestão de liderança executiva no nível maior na China com chineses, porque eles pegaram pessoas e começaram a capacitar desde quando eles entraram na China, de recrutar pessoas, capacitar essas pessoas para que elas conhecessem da cultura da VEG, para que eles investissem, etc., e hoje fossem líderes. Então, hoje você pega uma empresa brasileira que não foi lá com um olhar curioso, ele foi muito propositivo em estar lá. A segunda empresa que eu vejo que fez isso muito bem foi a Embraer. E a terceira, a Vale. Então, quando a gente tem bons exemplos, que não é só o olhar curioso, é você realmente pensar como que você cria tem uma visão propositiva e estratégica de possíveis investimentos cruzados, de cooperação, de inovação aberta, de intercâmbio de tecnologia, de como que você pode participar das cadeias de geração de valor que estão ali, porque eles também estão pensando nisso. Então, quando eles vêm para o Brasil e pensam assim, eu vou abrir uma fábrica, vou fazer a BYD expandindo, a, a Vivo, que veio recentemente agora com a produção de celulares, tipo, poxa, eles não estão assim, só vou vender lá para o mercado. Eles pensam no ecossistema, nessa cadeia. Então, acho que quando a gente vai para a China, a gente também tem que pensar qual que é o ecossistema de lá, qual que é o contexto que eu estou me inserindo, qual que é a cadeia de valor que eu quero construir para minha marca e para lá. Eu tive a oportunidade de conhecer um brasileiro que foi responsável por levar a marca Burger King e Popeye para a China. E ele ficou à frente dessa operação por quase 5 anos, daí ele fez essa transição para uma liderança local e ele decidiu continuar morando na China, em Xangai, e investir em mercados. E ele fala muito isso. Ele falou assim para mim, ele hoje investe em dois mercados, o mercado de pets e o mercado de health, de saúde e bem-estar. Daí eu falei, por que que esses dois mercados? Ele falou assim, ó, a tendência é que a China tá cada vez os chineses estão tendo cada vez menos filhos pelo alto custo. Então, o que antes era uma obrigação de não ter mais de um filho, hoje não se tem por escolha e pelo custo de vida de lá. E então as pessoas estão estão comprando pets. E a penetração do mercado de pets na China é de menos de 20%. No Brasil, para vocês terem uma ideia, de 60%. E isso, o mercado está crescendo. Então, ele está levando o conceito de pet shops e pet services para a China. Agora, imagina o tamanho disso lá. E o outro é de health, que é antes, os chineses, eles são pessoas muito saudáveis, eles comem muito bem, eles não consomem açúcar. Você vai nas praças, nos parques, você vê as pessoas fazendo muito exercício e tal. E ele falou assim, tá, mas o jovem, ele tá ocidentalizando esse hábito. Então, ele quer, por exemplo, ter acesso a outras categorias de esportes, de exercícios, etc.
Então, como que eu não combino tudo isso em uma coisa só? Então, ele está olhando muito o modelo que a gente tem hoje do Well Hub, do Total Pass, de assinaturas de serviços de saúde, bem-estar, e ele está levando isso para a China. Então, ele conseguiu pegar essa característica do ecossistema local e traduzir isso em linhas de negócio, muito pela característica do que ele tem também de empreender e de ter construído, consolidado uma marca ocidental dentro de um mercado oriental. É, muito, eu acho que o sucesso do que ele vem fazendo hoje, eu conheci ele tem um mês e eu tenho conversado com ele assim bastante. Ele me manda artigos tal, e ele fala assim, pô, é isso, é você ter essa é uma curiosidade propositiva, né? Do tipo, eu só quero ver. Eu quero ver o quê? Com Uhum. que intenção, com que vontade, e o que eu quero explorar, e com qual propósito, porque de quando você vai conversar com alguém, você inclusive coloca esse propósito, essa intenção. Por exemplo, eu sou uma empresa de e eu quero explorar o que na China, eu quero conhecer o que na China. Então, a China tem muito, vai muito além do que explorar um cardápio diferente, uma cultura totalmente diferente. E uma coisa que eu critico muito é quando a gente vai para a China, muito com aquele olhar do tipo, eu estou olhando tipo como se fosse um aquário, sabe? As pessoas estão tipo por além de um vidro. Não, gente, são Uhum. relações, são vidas, são pessoas, é uma cultura e quanto mais você se abrir para conhecer, compartilhar e trocar, mais surpreendido você vai ser por essa troca. Excelentes dicas, hein, Ale? E eu vou deixar a turma aqui com um gostinho de quero mais, porque os encontros preparatórios que a gente vai fazer para a missão vão ser com esses tipos de orientações e sugestões e aprendizados prévios para que a gente, como empresário brasileiro, se comporte lá adequadamente e tenha condições de fazer essa construção da confiança tão importante. E Ale, eu queria dar um salto agora, aproveitando que a gente está indo para a nossa reta final da conversa aqui, eu não queria deixar de explorar um pouco do tema de governança, né? A governança ela acaba se desenvolvendo no mundo todo, nos diversos países, muito por desenvolvimento do mercado de capitais, né? O Brasil acho que é uma exceção importante no mundo, porque o nosso mercado de capitais ainda ele é pequeno, a gente tem, só para você ter uma ideia, 500 empresas listadas no máximo aqui no Brasil, mas a gente tem um contexto regulatório muito forte, muito sólido, né? A gente tem um sistema bancário de muita credibilidade e tudo mais. Agora, eu fui pesquisar, na China a gente tem 5.000 empresas listadas em bolsas, né? Realmente é outra proporção. Aí eu queria, obviamente essas listadas elas vão seguir todos os preceitos, as exigências legais dos órgãos reguladores em termos de governança, mas aquelas que não são listadas, elas estão investindo e desenvolvendo suas governanças? Sim. Uhum, É, lá no começo da nossa conversa, eu falei um pouco sobre essa questão do o cultural, né, do confucionismo que está enraizado no modelo de gestão. Então, quando a gente olha para o modelo de gestão e governança das empresas chinesas, é muito difícil você ver assim, eles não têm. Eu já ouvi isso de pessoas envolvidas na governança do Brasil que estiveram lá. Falaram assim, a China não tem governança. Aí eu tenho um livro aqui, deixa eu ver se eu pego aqui. Ele tá difícil aqui, mas esse aqui, ó, The a Governance of, le- The Governance of China. que é do Xi Jinping. E aí é muito engraçado, porque quando você fala assim, a China não tem governança, daí eu falo, vírgula, no Uhum. modelo que a gente conhece, ocidental puro, anglo-saxão, europeu continental, whatever das referências que a gente tenha. Mas quando eu olho hoje para a China, eu vejo ela com uma profundidade e referência de governança maior, inclusive em empresas familiares, maior do que a gente tem no Brasil, né? Eles têm esse modelo ele é híbrido porque ele é muito pragmático e funcional porque ele já está dentro do modelo sistema político econômico.
Então já se parte de uma série de premissas que, inclusive influenciado pelo próprio plano quinquenal e pelas estruturas, pelas regras, pelas leis, aquilo já traz implícito uma série de premissas da governança. Então, o que a gente conhece hoje pelo stewardship, ele já está implícito na própria cultura do que o chinês faz, fala, prega e coloca. E aí, quando a gente olha para os princípios que estão dentro das organizações, você vai ter muitas empresas familiares, das que eu citei, assim, tem o Board of Directors, tem ali o Board de diretores, que vão ali supervisionar decisões estratégicas, vão trabalhar em relação à visão de médio e longo prazo, muito alinhado ao que é como nação se coloca como necessidade e oportunidade. Algumas empresas têm o que eles chamam de board supervisor, que pode ser comparado a uma auditoria interna de controle de compliance, e muitas vezes esse board supervisor pode ter pessoas do comitê do partido, se eles têm parcerias ou investimentos públicos, né? E dependendo do nível de investimento do governo central no capital da empresa, você vai ter membros do comitê do partido participando, né, como uma terceira parte ali dessa estrutura tripla de Board of Directors, Supervisory Board e comitê dentro da estrutura. Então, não tem um modelo único, mas ele trabalha muito em função do que a gente vê ali da dinâmica de econômica, política, que se já pré-estabelece dentro do que se concebeu como lógica funcional, política e econômica do Estado. Então, a China sim tem governança, as empresas familiares são altamente preocupadas, sendo listadas ou não na bolsa. Quando elas são listadas, por exemplo, tem muitas empresas chinesas que são listadas fora da China, né? Que elas estão nas empresas, por exemplo, de Nova York, elas daí vão seguir regras e ser reguladas pela lei da onde elas estão listadas. Mas quando a gente olha, por exemplo, para uma Shanghai Stock Exchange, para Shenzhen Stock Exchange, para Hong Kong, você tem ali regras que tem esse misto do ocidental, mas que também tem toda essas premissas e esse arcabouço, né, oriental que a gente conversou aqui ao longo dessa 1 hora e pouco que traz essa visão integrada ali de metas operacionais que derivam em planos, em regras, em gestão. E aí tem, por exemplo, as empresas que estão listadas, elas recebem pressão de investidores, eles querem realmente um aumento de conselhos independentes. Acho que é importante frisar assim, apesar de eu ter falado coisas muito legais sobre a China, gente, a China, como qualquer outro país, tem problemas. E tem vários problemas. O Brasil tem problemas, os Estados Unidos têm problemas, a Europa tem problemas, a China também tem problemas. Problemas de, inclusive, decisões que ela tomou e que talvez eram necessárias num determinado momento, mas eles não entenderam num recorte de médio e longo prazo como que isso ia reverberar. Então, existem esses problemas e que hoje sofre-se uma pressão muito grande, por exemplo, para fazer mudanças. Então, Uhum. tem algumas coisas que. E existem tensões hoje é, em relação, por exemplo, ao controle político e comando tipo de duas partes, quando você tem esse investimento, até quantos por cento de investimento do governo se tem realmente essa cadeira do partido sentado, qual que é realmente a independência de um board independente, se ele é relativo, se ele é real, se tem uma transparência simétrica. Então, se discute muito o quanto se tem que se fazer de declaração de informações, principalmente nessa era de dados excessivos, o quão transparente e real são os dados que a gente está reportando. Então, eu diria assim, que tem muitas lições que a gente tem que replicar, que são coisas que eu acho que são muito importantes, que são planejamento estratégico alinhado com prioridades nacionais, visão de longo prazo, essa integração
da empresa com o ecossistema econômico, político e cultural, essa disciplina. Mas tem coisas que eu falo assim, gente, é, talvez nem tudo que acontece na China vai valer para o Brasil e a gente tenha que realmente acatar. Então, se a É, gente, por exemplo, for fazer, tem uma pessoa do partido sem, tipo, que está no poder que tem que fazer parte do meu board se a minha empresa é de capital misto. Gente, imagina politicamente no Brasil isso acontecendo. é. Eu Então, sempre, né, tem coisas digo que para as funcionam, tem coisas famílias. que não. Faz todo sentido. Eu sempre digo para as famílias, né, empresárias, nos nossos encontros, assim, que conhecer outras realidades de outras famílias empresárias de outros países tem que ser um exercício contínuo e de busca de inspiração, de referências. A gente não deveria estar olhando os outros, né, com esse espírito de copiar ou de que tudo que se faz lá é o certo e deveria ser feito aqui por nós, né? Acho que tem sempre uma análise crítica importante a ser feita. E Ale, o último mergulho que eu queria dar aqui é no tema sucessão, né? A sucessão familiar no Brasil, né, tem uma característica de convivência de duas gerações durante muitos e muitos anos, né? Em geral, os filhos começam a trabalhar muito cedo com os pais, e os pais ainda também são novos, e aí a passagem de bastão acontece lá depois dos 70, 80 anos do fundador, mas o filho trabalhou colado ao pai durante 30, às vezes até 40 anos. Pelo que a gente, né, tem conversado sobre a realidade dos empresários e do perfis das empresas lá na China, né, existe um grande incentivo, né, das novas gerações caminharem pelos seus próprios passos, buscarem uma formação robusta. Então, o estudo é uma questão muito importante. E, e os filhos vão fazendo uma certa carreira paralela, até por conta da hierarquia vertical, né? Fundador não deve dar muito espaço para a nova geração. Mas certamente, em algum momento, essa nova geração vai ter seu preparo realizado, vai ter condições e competências, que aí vai poder se aproximar mais da geração atual e fazer o processo de sucessão, né? Qual que é a tua visão sobre isso? Vamos lá. É, eu acho que tem uma característica geral, independente da geração que a gente estiver falando, se está na primeira geração de sucessão, segunda ou terceira, que volto a falar da questão do confucionismo, né? Então tem muito essa questão que a gente chama de filialidade. Tipo, eu confio no meu filho, eu sei que ele foi criado sob todos, a educação foi feita de forma respeitosa, tem lealdade, então tem toda uma vida, uma história que se conta, e por isso que realmente se tem essa expectativa que sempre o filho mais velho ou o filho ali mais próximo, ele vai assumir essa liderança e vai tomar a frente dos negócios. E uma coisa que é muito interessante, conversando com algumas empresas familiares já lá na China, é essa questão do respeito. Do mesmo jeito que o mais novo respeita a história, carrega tudo o mais velho tem o respeito ao mais novo, dado que ele estudou, o que ele conhece e o que ele está vivendo. Então, ele é um respeito mútuo. Não é aquela coisa, só eu devo o respeito. Não, tipo, quantas vezes a gente não vê aqui? O pai transfere a gestão para o filho, mas ele fica na retaguarda atropelando as decisões. Entendeu? E aí tem um conflito geracional que leva a um conflito cultural, que leva realmente, muitas vezes, aos grandes dilemas que a gente tem no processo de sucessão familiar. Então, esse Uhum, respeito mútuo, ele acaba traduzindo muito o que você tem de uma cultura sólida dentro das organizações. Daí você tem ali um panorama geral, né, de sucessão que foi mudando ao longo dos anos. Então, tem essa questão ainda de uma primeira geração que dominava muito essa gestão, mas quando a gente olha historicamente as datas de fundação das grandes empresas chinesas que ainda têm capital com gestão familiar,
muitos da segunda geração, eles foram educados no exterior. Eles foram mandados ali, né, na década de 50, 60 para os Estados Unidos, para o Canadá, para o Reino Unido, para estudar negócios, Uhum. finanças, etc. E eles voltam e continuam assumindo a gestão. Quando a gente está vendo essa geração hoje que está transicionando para uma terceira geração, você já vê a constituição de family offices, de conselhos familiares. Então, tanto a Midea quanto a Lee Kun Kee, eles têm muito já essa característica do family office e conselho familiar e do conselho formal, cada um com seu papel. Então, o family office existe realmente para o que você comentou. Poxa, eu continuo tendo isso aqui como um patrimônio familiar, mas eu preciso continuar crescendo esse meu ecossistema para trazer para o grupo familiar o que melhor satisfaz e cria identidade para as pessoas, porque nem todo mundo vai querer seguir fazendo molho na lei com que. Tanto que eu já li que Exatamente. tem uma estrutura que diversificou negócios. Eles têm universidade corporativa, universidade para corporações, eles têm empresa de turismo. Então, se criou essa semana. Daí tem o conselho familiar, que é a parte da família que foi treinada, capacitada, que acompanhou a organização, que vai compor o Board of Directors, que é um conselho que vai ter os membros dependentes, etc. Então você tem essa organização que aí reflete muito mais uma estrutura de sucessão e tem muito mais profissionalismo, porque senão eu crio alguma coisa que é unidirecional. Tipo, vai continuar prevalecendo única e exclusivamente somente os interesses da família. E ele não. Daí, quando você. Por isso que eu gosto muito do exemplo da VEG, gente. Quando você olha para a VEG hoje, como é composto o board deles, Board of Directors, Family Office, etc., ele é exatamente isso. Então, ele está Uhum. olhando muito para essa questão. Tipo, eu não estou defendendo. Eu estou olhando para o patrimônio familiar. Mas o meu negócio, ele está olhando para um ecossistema e para o benefício que eu estou gerando para a sociedade que eu estou inserido. Então, acho que se mescla muito esse modelo clássico do confucionismo, de ser liderança que passa de forma gradual, que tem essa mentoria, essa transição simbólica e etc., com respeito, não sei o quê. Mas se vê muito já isso se misturando com esse modelo mais profissionalizado, muito melhor estruturado, de trazer, por exemplo, uma camada de C-level externa, que vai cogerir a empresa junto às frentes familiares. Perfeito, Alessandra, que delícia essa conversa. A gente está chegando aqui no nosso finalzinho de encontro. Eu acho que cumprimos e superamos os nossos objetivos e expectativas, porque acho que você trouxe tantos detalhes e tantos aspectos importantes que deve ter, espero, né, aguçado mais ainda a curiosidade da turma que está aqui conosco. Então, eu quero convidar aqueles que estão pensando na ideia, estão interessados ou querem saber um pouco mais sobre essa missão, faz contato com a gente rapidamente, porque o grupo vai ser formado nos próximos dias, então a gente está numa reta final aí de inscrições. O grupo já está formado com famílias, com pais e filhos, então vai ser um grupo de muita troca, né, de muita experiência conjunta. E fica o convite, né, a que vocês ouviram a Alessandra contar, e o nosso convite é para que vocês vivenciem isso. Não vamos lá para, como ela bem falou, né, Ale, não vamos lá ver uma vitrine, não vamos ver um aquário. A gente vai vivenciar, nós vamos experimentar e fazer as conexões necessárias para a evolução dos nossos negócios no Brasil, para quem sabe, né, ter uma relação comercial com China. E então, Ale, eu queria te agradecer demais, né, pelo seu tempo, pela sua generosidade aí. A Alessandra vai estar conosco nessa missão, pessoal, assim como o Win, que está aqui também assistindo a gente. O Win é o representante da Innovation, nossa parceira especializada nisso.
E então fiquem atentos, né, às divulgações, façam contatos conosco para quem ainda tem interesse em participar, né, dessa incrível experiência no final de outubro. Muito obrigado, boa tarde a todos e nos vemos no próximo Falando em Sucessão.